O filme de hoje te dá adrenalina como isca, e aí quando você morde, ele puxa a linha e você percebe que não é mais sobre quem atira melhor, é sobre quem assina melhor, quem grava melhor, quem engana melhor e quem aparece melhor no jornal. Quem patrocinou este vídeo foi o Gabriel Bianchi, que manda o Alô da Vez para o seu irmão Gustavo Bianchi, que faz aniversário hoje, dia 17 de dezembro. Deixa eu ler a dedicatória que eu não gosto de errar. Gustavo, feliz aniversário. Que seu novo ano seja de muita saúde, paz e conquistas. Obrigado por tudo sempre. Você merece o melhor. Parabéns, irmão. Gustavo. Se você quiser patrocinar um vídeo no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo! Vamos lá. Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Depois do caos que aconteceu no presídio, Nascimento vira gestor e consegue reestruturar o BOPE, mas descobre que eficiência policial só troca o tipo de predador. Milícia com apoio político, mídia cúmplice, polícia contaminada e ataques pessoais levam o nosso protagonista ao limite. A direção é mais uma vez do José Padilha, e aqui ele pega a câmera do primeiro filme que parecia correr junto com os soldados e coloca numa sala com ar-condicionado, microfone de lapela e um cafezinho. E eu gosto muito desse choque, o filme não é mais do mesmo. No primeiro filme, a ação te engole e no segundo, ela te observa e te administra. O estilo do diretor continua com aquela pegada da realidade capturada no susto. Muita urgência, uma montagem com respiros curtos, cenas que parecem começar já na metade da frase, tudo para mostrar como a polícia é uma operação. A audiência funciona quase como incursão. Tem alvo, tem cerco, tem armadilha e tem muito inocente morrendo. Eu gosto do que esse filme faz com o vício narrativo do espectador, porque ele desloca o campo de batalha do primeiro filme. Lá o espectador tinha um herói eficiente e agora essa eficiência virou capital político, virou marca. O prólogo do atentado e a volta no tempo deixam o filme com uma cara de depoimento, quase um relato oficial, e isso mexe um pouco com a nossa leitura do narrador. O Capitão Nascimento não é um cara neutro, essa é a primeira coisa, você não precisa concordar com o ponto de vista dele, e você vê que o personagem está reorganizando a própria história para tentar fazê-la caber em algum tipo de explicação. A trilha do Pedro Bronfman trabalha muito com pressão, mas não é um tema bonito. Ela entra como um aperto urbano no peito e sai antes de você sentir qualquer alívio. É uma música que não quer ser lembrada, ela quer ser sentida como uma febre. O design de som impressiona aqui, ele muda de acordo com a trajetória da violência. Na prisão, por exemplo, tudo ecoa. Os gritos viram sirene, os corredores viram tambor e o rádio vira ordem. A cena do Matias matando o personagem que o Seu Jorge faz é muito impactante, porque ela fabrica dois destinos em poucos segundos, a promoção de um e a condenação do outro. É um ato que, mesmo sem essas intenções iniciais, acaba virando moeda política. Já nos ambientes institucionais, o som é sinistramente limpo. São quase uma trilha paralela, criando uma sensação de mundo operacional contínuo. E quando a informação vira poder, o filme transforma áudio em prova, em chantagem, em gatilho narrativo. É um thriller de escuta tanto quanto de tiro. Eu gosto muito da cena na favela que começa com umas crianças jogando bola, de repente vem um helicóptero preto grandão e começa uma invasão. É um desses momentos de contraste direto entre a paz e o inferno. Nas cenas de discurso público, você ouve a plateia como uma maré que decide
divide a temperatura moral da sala. A mixagem te coloca no meio de uma batalha contra uma instável opinião pública. A cinematografia do Lula Carvalho procura legibilidade mais do que beleza, o que combina com os saltos do filme. Do beco para a planilha, da esquina para o gabinete, no presídio a câmera encontra linhas que aprisionam, barras, grades, corredores estreitos. Você sente a arquitetura esmagando as pessoas. Daí vem a ironia, a operação quer colocar ordem num espaço que por design é uma fábrica de desordem. Quando o filme migra para as áreas do Estado, a composição dá vez a quadros mais estáveis, simetrias discretas e aquele peso de lugares onde a violência não precisa correr. É ameaça em forma de estabilidade. Eu gosto muito das cenas do Nascimento chegando em casa, sempre sozinho, sempre deprimido, cada vez mais cansado, cada vez mais perto do limite. São ótimos exemplos de como a fotografia pode realçar o sentimento de solidão. Eu também gosto do que a direção de arte e o figurino fazem com o aspecto físico do Nascimento. Ele tá muito cansado aqui. No papel dá até pra dizer que o personagem melhorou de vida, mas o aspecto dele é de quem está dormindo pouco, só que numa cama mais confortável. O Daniel Rezende monta o filme como uma perseguição de causalidade. Você sai de um tiroteio e cai num corredor institucional sem perder fôlego. É tudo uma continuação do mesmo circuito e essa costura te impede de isolar o crime a um lugar só. Quando acaba uma cena de tiroteio ou uma invasão ou algo mais intenso, você tem a ilusão que vai poder respirar, mas a cena seguinte, que é mais calma, é tão nefasta e tão cheia de corrupção quanto as demais, se não pior. O filme usa barreiras visuais, vidros, grades, portas, corredores, como se fossem parênteses. Todo mundo aqui está dentro de algum tipo de moldura, e essa moldura é o sistema. O roteiro é uma máquina muito eficiente de trocar o culpado sem mexer no mecanismo. Primeiro você acha que o problema é o que está acontecendo no presídio, depois você acha que é o tráfico, depois é a PM, depois é a milícia, depois é o governo, é um agora vai que nunca vai. E isso não é um problema narrativo, isso é feito por design para o espectador ver que o buraco é sempre mais embaixo. O tema central aqui não é a violência, é a terceirização da violência. O tráfico vem de medo, a milícia vem de segurança, a política vem de narrativa e todo mundo se financia num circuito que se retroalimenta. O fornecedor do terror pode até mudar, mas o mercado não. A narração do Wagner Moura tentando organizar o próprio estrago não é só uma denúncia, é um homem tentando se explicar para sobreviver à culpa e ao fracasso. Há alguns personagens aqui que viram funções de engrenagem, tem os três patetas lá ao redor do governador, e o filme faz parecer que toda a corrupção meio que passa por eles, é uma simplificação excessiva. Sem falar que ninguém daquele grupinho impressiona pela interpretação. E é também um filme muito masculino, a Maria Ribeiro tem pouquíssimo para fazer, é até difícil avaliar a interpretação dela, e a Tainá Müller, que faz a jornalista Clara, tem menos ainda, ela basicamente só tá no filme pra morrer. No primeiro filme ainda dá pra entender porque ele é focado no BOPE, no treinamento, quem vai conseguir passar pelo processo, quem não vai, ok. Mas aqui não dava pra ter colocado, sei lá, uma senadora corrupta, alguma personagem feminina que tivesse algo pra fazer. Isso enfraquece um pouco a textura social do filme. A cidade real é mais plural do que o tabuleiro do bolinha que o roteiro prioriza. Eu gosto muito da cena da Blitz, é uma das mais satisfatórias da história do cinema. Pra mim ela tá pau a pau com aquela cena no Labirinto do Fauno, onde o Vidal, né, recebe aqui uma cortada na bochecha. Tem crítica minha desse filme no Warner Play, não percam. O José Padilha sabe presentear o espectador, é um momento maravilhoso. Eu queria ver esse filme pela primeira vez de novo, só pra ter essa satisfação pela primeira vez. O cara pega um político corrupto, enche ele de porrada, fala assim, olha pra mim, olha no meu olho, se meu filho morrer, eu vou matar todo mundo e eu vou começar com você. É
tão satisfatório. E depois, no final, ele denunciando todo mundo é maravilhoso. Sim, é um filme pesado, é um filme que acusa muitas coisas preocupantes, mas o diretor faz questão de dar esses momentos pro espectador, mesmo que durem pouco, porque rapidinho o sistema se reorganiza e não adiantou nada. O Wagner Moura tá excelente aqui, ao contrário do primeiro filme, ele economiza um pouco mais o grito, ele aprendeu que no gabinete quem perde a cabeça perde a pauta. É tanto que a cena onde ele finalmente solta um grito, que é justamente quando ele fala pra não deixar o Fraga falar com ele, quando o filho tá na delegacia, você realmente fica, eita, é agora. Ele puxa o ar várias vezes como quem fosse explodir, mas nunca explode. E essa contenção acaba virando a essência do personagem. Poucas vezes eu vi um personagem mais estressado num filme. Fisicamente ele atua com peso, cheio de cansaço acumulado, tentando recalcular o mundo constantemente. Ele troca a postura de comando por uma rigidez quase infantil, como quem não sabe qual ferramenta usar. Quando ele sobe de cargo, mas perde controle no processo, o filme deixa de ser sobre tentar vencer o crime e vira sobre um homem sendo engolido por um organograma. Ele termina o filme mais lúcido, ok, porém muito menos poderoso. O Irandir Santos faz o Fraga, ele tem uma ótima oratória, mas o personagem não confunde isso com vitória. Ele dá muita humanidade a um homem que podia ser só o deputado bonzinho clichê. E ele é muito afrontoso, eu adoro os momentos onde ele e o Nascimento meio que se enfrentam, até quando ele vai entrar no presídio e o Nascimento fala, cara, eu não posso te deixar entrar, e ele, cara, o governador falou que eu posso entrar, eu vou entrar. Tá bom, você vai entrar, bota esse colete. Não, não vou botar o colete. É sempre, sabe? O atrito é muito bom. Eu lembro perfeitamente quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu tinha certeza que os dois iam cair na porrada na cena da delegacia. E embora o personagem fale muito, a atuação dele é mais de sobrevivência política do que de discurso. Ele não é ingênuo, ele é um otimista com um método, mas sem melodrama. O André Ramiro faz o Matias, ele tá sempre calmo aqui, mas nunca sereno. Ele tem muito trauma organizado dentro da cabeça dele e ele consegue segurar tensão sem mostrar essa tensão. O que é a coisa certa a se fazer quando o jogo claramente está marcado contra você. E a morte dele, além de chocante, é funcional, por isso incomoda tanto. É como se ele estivesse apenas sendo apagado de um relatório, mais uma terça-feira à tarde. O Sandro Rocha faz um baita vilão, ninguém dava nada pra esse personagem no primeiro filme, mas aqui ele tem uma tranquilidade que dá muita raiva, e é quase como se ele não se enxergasse como um criminoso, mas como a solução de um problema. Ele parece mais um vendedor do que um guerreiro. A violência dele é como uma ferramenta de gestão. Ele mata pra fechar pendências, dificilmente é algo pessoal. O personagem é assustador. O Milian Cortaz está de volta, ele tem um charme tóxico. Eu nunca consegui odiar esse personagem porque eu tenho um pouco de pena dele. Ele acredita que manda, ele acha que tem autoridade, ele vai lá e fala, pô, o cara tá me desrespeitando, mas no fundo, sabe, ninguém liga pra ele. Ele é a ponte entre a rua e o palanque. Ele não é e nunca será o cérebro da operação, mas ele torna o esquema praticável. O Seu Jorge é o eixo humano e moral do filme. Ele dá corpo a um sujeito preso às engrenagens de poder e sobrevivência, equilibrando vulnerabilidade e firmeza. O André Matos faz um desses personagens que eu amo odiar, cheio de jogos de influência, ironia, pragmatismo e muito cinismo. Sempre que ele tá apresentando o programa dele, dá um nojinho, porque esse tipo de programa existe. Esse tipo de pessoa existe. É uma barata. Muita gente me pergunta qual filme é melhor, o primeiro ou o segundo, e é muito disputado. Talvez o segundo leve uma vantagem por ser mais perigoso que o primeiro. O primeiro é uma série de porradas, o segundo é uma porrada com carimbo, recibo e reeleição. Tropa de Elite 2 é um filme elétrico e amargo que começa com pólvora e termina com protocolo. É sujo, inteligente, um pouquinho mais didático que o necessário. Tem algumas narrações onde ele fala, mas companheiro, quando eu fui pra lá, eu não fui pra baixo. Eu fui pra cima. Sim, se você não foi pra baixo, você sabe esse tipo de coisa? Mas eu tô sendo chato, pessoal. Há realmente muito pouco pra reclamar aqui. Nota 9,5. Gabriel,
Obrigado pelo patrocínio. Gustavo, feliz aniversário mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.